Olá, eu sou o Philip Scheinberg, hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Olha, tem muita coisa acontecendo na LMA. A LMA até 5, 6 anos atrás não tinha novidades. A gente usava os mesmos esquemas que a gente usava para tratar pacientes na década de 60 e 70. De uns anos para cá, nesse período que eu falei, de uns 5 anos para cá, houveram nada mais, nada menos do que 9 aprovações de novas drogas nos Estados Unidos. Muitas delas já aprovadas no Brasil também. Elas podem ser classificadas em 3 grupos, né? Os anticorpos que são específicos para atacar a célula cancerígena mieloide ou linfóide, tá? Então seria uma forma de imunoterapia, vamos dizer assim. Você tem, no segundo grupo, aquelas drogas que são alvos, onde elas vão atrás de um alvo genético. Então você tem uma mutação genética nessas células da leucemia e você tem drogas que conseguem vencer essa resistência conferida por essas mutações com essas medicações. E por último, em terceiro, você tem drogas que elas evitam com que a célula deixe de morrer. Então, um dos mecanismos que as leucemias apresentam resistência, isso aqui mais na mieloide agora que eu estou falando, é com que a célula muito espertinha, ela descobre quais são os mecanismos que levam à morte celular e ela bloqueia esses mecanismos, então ela não morre. Seria bom a gente fazer isso na vida nossa, né? Se a gente conseguir descobrir esses mecanismos e bloquear, mas o câncer faz isso muito bem. E tem drogas que fazem um contra-ataque disso, quer dizer, a célula, ela lança a mão de mecanismos para não morrer, aí tem drogas que vão lá e fazem com que ela deixe de fazer isso e passe a morrer, que é um mecanismo que a gente chama de apoptose. Apoptose é um termo que a gente usa que denota a morte celular. E a célula da leucemia, ou leucêmica, ela consegue evitar essa apoptose, evitar a morte. E tem drogas que falam, você não vai evitar a morte, a gente vai bloquear esse teu bloqueio, entendeu? E você vai passar a morrer. Então, é uma droga que faz parte do grupo dos agentes antiapoptóticos, o anti-BCL2. E tem uma droga só nessa classe. Então, a gente tem os anticorpos, tem as terapias-alvos genéticos, e tem essa questão aí de fazer com que a célula passe a morrer. E tem também algumas combinações de quimioterápicos que a gente já usa, mas dados de uma forma um pouco diferente, que também tem se mostrado bastante eficaz. Então, de todas essas 9 drogas que eu falei, só uma delas, na verdade, é quimioterapia, mas é uma forma diferente dessas quimioterapias que a gente dá. O resto é tudo anticorpo, agente biológico, terapias-alvo, quer dizer, seria uma forma mais moderna, porque a gente entende melhor um pouco mais da biologia dessas doenças, quais são os alvos que estão perpetuando essa célula leucêmica, quais são os alvos que a gente pode atuar, quais são os mecanismos de resistência na qual a célula leucêmica se mantém viva, a gente vai lá, tira esses mecanismos dela. Então, isso foi associado também com um avanço do entendimento do comportamento dessas células leucêmicas.